Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Carolino para mais um de nossos vídeos. E esta aula exclusiva para a nossa plataforma para a banca, Instituto Imerso, Polícia Militar de Minas Gerais, matemática em geral, tá? Também aula fundamental para o nosso pré-ENEM. Então, essa aula ela engloba todos esses certames, tá? Todos esses conteúdos, porque é uma aula, né, do conteúdo programático da banca do Instituto Imerso, do conteúdo programático da Polícia Militar, faz parte do desenvolvimento da matemática para o Enem, e entre outros conteúdos. Então, isso aqui é geral, né? Então, você que está aí se preparando para um destes certames, é fundamental para você essa aula aí, beleza? E o que eu quero com você hoje? Nós vamos falar hoje de números inteiros, números racionais, operações com decimais e frações. Então, a aula é um pouco extensa, e nós vamos englobar todo o conteúdo que envolve essa galerinha aqui, beleza? Então, o que eu falo com a galera? Esse conteúdo, ele vem lá do Ensino Fundamental 2. A base dele está no 7º, ele introduz no 6º ano, mas a base dele está no 7º ano. E um pouquinho do 8º ano, tá? Ele é mais consolidado no 8º ano, mas você passa bastante por ele no 7º ano. Então, se você lembra aí da sua 7ª série, antiga 7ª série, antiga 6ª série, né? E agora o 7º ano, então você vai ficar aí ligado aí nesse processo aí deste conteúdo fundamental. Então, vem comigo aqui na nossa lousa, tá? A gente vai falar bastante aqui hoje para a gente poder estar desenvolvendo todo mundo aqui. Primeira coisa que eu quero que você foque é nos seus símbolos, tá? Então, vamos começar aqui. Luz. Quer ver que minha cabeça travou? Nos símbolos de cada um desse pessoal aqui, tá? Então, eu vou seguindo essa nomenclatura aqui, ó, nessa linha aqui, e você vai acompanhando a gente aí. Então, os símbolos aqui, o conjunto dos números inteiros é o conjunto Z, com um tracinho interno. Uns põem para o lado de cá, outros põem para o lado de cá, não importa. Tá? E o que diz o conjunto dos números inteiros? São todos os números, vou colocar aqui reticências, tá? E vou colocar aqui, ó, o -2, o -1, o 0, o 1 e o 2, infinito. Certo? Então, esse aqui, essa galera toda que está aqui dentro, todo o infinito negativo, o infinito positivo, não é 8, tá? É infinito. Eu só vou até desmanchar ele aqui e deitar ele mais um tiquinho. Ok? Então, o infinito, mesma coisa, professor. Não tem problema, pessoal. Então, do infinito, vou até colocar uma vírgula entre eles, do infinito negativo, do infinito positivo, então todos os números inteiros estão dentro deles. Tá? Só que eu tenho que ficar atento a essa palavra aqui, ó. Inteiro. É um número inteiro. Então, ele não é fração, ele não é decimal, ele não é raiz, ele não é nada disso. Ele é simplesmente um número inteiro. E isso é fundamental que você fique bastante atento quando falar de números inteiros, quando pertence aos números inteiros. Então, nos problemas, nas resoluções, vamos estar falando isso aí. E aí facilita para você ficar, né, inteirado quando falar que o número é inteiro. Tá? Então, o que é importante aqui? Além de eu saber quem que é esse cara, eu tenho que saber que eu tenho aqui o primeiro conjunto que nós já estudamos, que é o conjunto dos números naturais, tá? Que é do 0, vou pôr até o 4 e vou colocar infinito, porque a gente já falou dele na aula. Então, ele está aqui. E o conjunto dos números inteiros, se eu fosse fazer o diagrama que vem, então está aqui os naturais, e está aqui os números inteiros. Certo? Então, aqui, ó, tem um conjunto dos números naturais, que é esse carinha aqui. 0 a 1, infinito. Infinito positivo. Então, posso colocar aqui, ó, infinito positivo, são os naturais.
certo? Os inteiros, eu incluo os negativos. E aqui, eu começo com a parte importante, que são as suas operações. As operações com os números inteiros. Por quê? Muita gente confunde na hora de operar mais com menos. Muita gente ainda confunde operar mais com menos. Então, como que você vai fazer para você não confundir isso na hora das operações? Questões básicas. O que eu vou fazer aqui? Deixa eu abrir uma outra observação aqui. Por exemplo, se eu tenho mais 5, mais 3, claro, operação fácil. Mais 5, mais 3, 8. Se eu tenho mais 5, menos 3, também outra operação fácil. 2. Agora, se eu tenho menos 5, mais 3, aqui as pessoas começam a confundir, tá? Porque ainda tem dificuldade, porque faz parte da psicologia, faz parte da psicopedagogia, de como que foi desenvolvido com a matemática. Isso vai interferir totalmente na sua aula, e essa operação aqui me dá um menos 2. Tá? Então, as pessoas travam um pouco nessa questão do negativo para o positivo. Eu sempre falo o seguinte, comece a pensar que você deve, tá? Toda vez que você for falar do negativo, vamos seguir aqui, ó, nessa linha. Toda vez que você toda vez que pensar no negativo, no número negativo, relaciona com o dinheiro, que vai facilitar para muita gente. Toda vez que pensar no negativo, pensa no dinheiro. Ou no débito. E no isso, por causa da experiência que a gente tem ao longo de vários anos dentro de sala de aula. Eu estava com uma aluna do segundo ano do ensino médio e ela tinha dificuldade de fazer 24 dividido por 2 nessa sequência. Você digita para ela 24 dividido por 2, ela não sabe nem transcrever isso. Gente, isso é comum, tá? No ensino médio, principalmente na periferia. Muitas pessoas com déficit de aprendizado, déficit de atenção, entre outros fatores. Tem muitos alunos copistas. Uma hora eu explico para vocês melhor o que é um aluno copista hoje, muito comum dentro de sala de aula, e aí vocês vão entender. Então, eu tenho que pensar no dinheiro, no débito e no crédito. Então, ela tinha dificuldade de pegar 24 e dividir por 2, uma conta simples. Aí eu falei com ela, sua mãe te deu R$24, você vai dividir para você e para sua irmã. Ela me pensou 2 segundos, vai dar 12 para cada um, professor. Então, ou seja, às vezes quando você pensa no débito ou no crédito, tá? Nessa questão aqui de negação, de negativos, e aí eu quero que você fique atento a essa jornada. Então, se eu tenho aqui, ó, menos 5, menos 3, eu vou ter 2 débitos, então eu vou somar o meu débito. Quando eu tenho um débito e um crédito, eu vou então fazer a diferença entre eles, prevalecendo o sinal do maior. Prevalecendo, eu vou até anotar essa observação aqui, ó, OBS,